Bom, galera, então agora valendo, beleza? Então, os portugueses vão, obviamente, romper com o passar do tempo o Tratado de Tordesilhas e o Brasil vai ganhar uma extensão territorial muito maior do que ele tinha lá em 1500, 1492, na verdade, quando Portugal e Espanha dividiu a América, ok? Falando um pouquinho da ação jesuítica, se vocês lembram daquela aula lá do comecinho do 7º ano de Reforma Protestante, quando foi feita a Reforma Protestante, comemorou agora dia 31, né? Teve aniversário da Reforma Protestante esses dias atrás, não teve? As igrejas evangélicas do Brasil normalmente comemoram e tal. E a Reforma Protestante, então a Igreja Católica, ela sofre um duro golpe que vai levar à perda de fiéis, né? A Igreja Católica começa a perder membros, começa a perder fiéis, que vão agora começar a congregar em igrejas protestantes, evangélicas, batista, metodista, presbiteriana e assim por diante. Contra a Reforma Protestante, a Igreja Católica propôs uma contra-reforma. E nessa história que nasce a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus é como se fosse uma escola de missionários da Igreja Católica, onde os padres eram treinados para vir para a África, para a América, para a Ásia, e eles vinham preparados para conhecer a cultura dos povos tradicionais e trazer a cultura portuguesa, a cultura católica para os novos continentes que Portugal estava invadindo e conquistando. Está dando para entender? Sim. Então, os missionários começaram a chegar no Brasil com o governo do Tomé de Souza, que foi quando criou o governo geral de Salvador. A primeira capital do Brasil foi Salvador, na Bahia. De lá saíam as ordens do rei de Portugal para começar a colonizar o Brasil de fato. Pau-brasil, cana-de-açúcar, drogas do sertão, pecuária, seja lá o que for, procura por ouro e prata e tal, tudo saía de Salvador. E aí os primeiros missionários da Companhia de Jesus, os primeiros padres, chegaram em 1549 na viagem de Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral. Tudo bem. O objetivo maior desses caras aqui era catequizar os povos indígenas, tá? Por que hoje no Brasil, 50% mais ou menos da população brasileira, que é 215 milhões de pessoas, se diz ou é católico, tá? É que tem muito católico que pouco frequenta a missa, pouco vai na igreja, né? Mas se diz católico. Qual a sua religião? Sou católico. Eu sou católica, mas eu não vou na igreja. Aí, ó. Há quanto tempo você não vai na igreja? Desde que eu fiz catequese, ano passado. Eu sou evangélica. Não, eu só fui quando eu fui batizada. Ou seja, você nem lembra que você era bebê. Entendi. Eu sou evangélica e vou todo mundo para a igreja. Só pra gente ver uma estatística aqui na sala. Levanta a mão, os católicos, os que se autodenominam católicos. Na sala, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas de quantas? 7 com a Yasmin, eu não contei a Yasmin. 7 de 16. Gente, metade da sala é católica. Tá vendo como bate a informação? No Brasil, metade da população brasileira se autodenomina cristã católica. Tudo bem? Ainda que muitos não vão na igreja, mas se entendem enquanto católicos. Isso é bem interessante. A gente chama o IBGE chama de católico não praticante. Eu sou uma católica não praticante. Tá? Mas em casa vocês rezam, Pai Nosso. Com minha irmã, sim. Minha irmã, ela tá nessa de rezar todas as vezes antes de dormir. Aí eu tenho que ligar com ela. Vocês têm mania de ler a Bíblia, assim? Não, a Bíblia eu li uma vez na minha vida. Eu tenho uma Bíblia lá em casa, eu leio algumas vezes. Você lê algumas vezes? Muito bem. Bom, você quer tomar água? Fica à vontade. Pode, claro. Bom, gente, então é isso, tá? Os padres iam para ensinar o português, ensinar o catolicismo e batizar os índios. É muito pesado isso. A Igreja Católica, ela é contra, ela não aceita que os portugueses, que os colonos portugueses escravizem os índios. Mas ela faz vista grossa com os negros. Ela não protege os negros. É como se os negros não fossem seres humanos para a igreja. Tá? Aí teve muro
Aonde você está, gata? Lá no ciclo de ouro. Ouro de aluvião. Ouro de aluvião. Ok? Bom, as drogas do sertão, vocês já me falaram que vocês estudaram isso em geografia com o Pro Rodrigo, né? Pro Caio. Então, primeira coisa, como a colonização estava apenas começando, apenas no início, os caras procuravam, obviamente, oportunidades de ganhar dinheiro rápido. Não acharam comércio, não acharam ouro, foram para quê? Foram para o pau-brasil, foram depois para a plantação de cana-de-açúcar e foram também para as drogas do sertão, que vocês já viram que são especiarias, são condimentos, temperos, alimentos muito caros, porque eles são bons conservantes. Parte desses produtos podem ser usados como medicamento. Nós não teremos tempo de fazer isso na aula, mas grande parte da medicina moderna conta com receitas indígenas, conta com receitas africanas. Muitos remédios que a gente usa hoje, que a gente compra na farmácia, foram produzidos no período colonial, ou antes do período colonial, e a Europa foi roubando essas ideias. Vou sempre repetir aqui que a Europa roubou muitas ideias de vários continentes, e hoje a gente fica achando que eles são os maiorais, que eles são mais inteligentes, que eles fazem tudo, e não é verdade. A gente precisa combater essa ideia de que a Europa é mais desenvolvida que todo mundo, que não é verdade. É tudo culpa da outra. Tudo bem até aqui? Tá? Bom, norte do Brasil, região mais ou menos ali, região do Pará, tá? O Rio Amazonas. Por que o Pará, professor? Porque o Rio Amazonas, a foz do Rio Amazonas é no Pará. É uma foz em delta, para quem já estudou rio, bacia hidrográfico, é uma foz em delta no estado do Pará. A gente está estudando agora. A gente fez uma prova disso. Uhul! Adoro! Todo mundo menos 3 pessoas tirou nota abaixo do 17. Eu sou uma 10. Eu sou Deus! Ô, Pro, 2 quinta-feiras sem ter aula de geografia do nada uma prova. 3. Não, 3. Não, até mais se duvidar, porque teve feriado, e ele faltou e teve o passeio. E é uma vez por semana só. Gente, as bacias hidrográficas. No dia que ele deu aula, ele É um conjunto de Você podia dar essa aula antes, né? Pra te ajudar. São um tema tão importante, tá? Bem importante. Mas a gente volta a falar disso num outro momento, então, porque senão vai acabar a aula e eu não vou terminar de explicar. Ó, baunilha, cacau, ervas medicinais, cravos, que mais? Pimenta, tá? Noz moscada, tá? Então, temperos, tá? Condimentos. E isso tinha um valor enorme na Europa. Tanto que era usado muitas vezes como remédio. Tá bom? É importante vocês gravarem isso. A pecuária, a criação de animais, foi totalmente necessária. Porque como que eu vou carregar a cana-de-açúcar? Como que eu vou carregar as ferramentas? Como que eu vou carregar as pessoas? Preciso de animais para me abastecer de leite, carne, couro, porque o couro sempre foi muito utilizado, e tração. Gente, precisa lembrar que boi, vaca, cavalo nessa época é veículo, carro. Precisa lembrar disso, gente. Nessa época, quem tem um cavalo tem um carro. Tudo bem, galera? Cadê a Lorena nesse nome? Aí, agora, tudo bem até ali? Dúvidas até ali? Alguma pergunta? Não. Yasmin, alguma pergunta? Está zero no trabalho do tabuleiro. É brincadeira. Professor, quem está escrito antes de 20%? Antes de 20%? Quinta? É quinto. Já explico melhor, tá? Os bandeirantes estão espalhados pela cidade de São Paulo com aquelas estátuas, né? Tá lá o Domingo Jorge Velho, Fernão Dias, os grandes bandeirantes de São Paulo, os desbravadores, os heróis que fundaram São Paulo. Uma ova, assassinos frios, mataram milhares de indígenas, despovoaram o Brasil, mataram a sangue frio, milhares de indígenas destruíram tribos inteiras. Vão sair da minha aula, gostando ou não, chamando o bandeirante de genocida, tá? Que é o que eles verdadeiramente foram na história brasileira. Ah, professor, mas pô, você tem que considerar que os caras estavam conhecendo o Brasil, pô, fundaram um monte de cidade, de vila. Óbvio, tá, gente? Eu não vou, obviamente,
cortar essa importância da geografia, da formação das primeiras vilas, da formação das primeiras cidades. O que não dá é para ficar com esse papinho de que Bandeirante é herói. Bandeirante não é herói, gente. Bandeirante veio para matar um monte de índio. Bandeirante normalmente é Por que eles falam que é assassino, tá? Porque fundaram São Paulo, enfrentavam escravos fugitivos, foram contratados por Portugal para capturar negros que fugiam das fazendas, dos engenhos e tal. Então, eu acho que a gente não pode aplaudir personagens que foram responsáveis por escravizar e matar pessoas, gente. Não é certo isso. Tá? Eu acho que a gente precisa colocar nos seus devidos lugares. Pô, foi importante para a história do Brasil, aconteceu, ponto. Porém, deixou um rastro de sangue, de mortes, de violência que não é legal. Porque senão a gente vai começar a aplaudir o Hitler aqui, aplaudir o Stalin lá da União Soviética. Não vai aplaudir quem matou milhares de pessoas, tá, gente? É isso que eu estou tentando dizer. Quem se for depois de Hitler? Stalin foi um ditador da União Soviética. Se o Gabriel estivesse aqui, ele já ia acabar com a minha aula por causa disso. Porque ele adora estudar esses assuntos. Quem? O Gabriel. Ainda bem que... Fala. Eu? Você não levantou a mão? Não. Não? Eu falei, ainda bem que ele tá aqui. Fala. Pode. Para avançar. Vocês têm que lembrar que tinha 3 tipos de expedição bandeirante. As entradas, que eram pagas por Portugal, pelo rei. As expedições oficiais. As bandeiras, que é quando os bandeirantes se juntavam lá em 10, 20 caras e iam por meio do sertão em busca de ouro e prata, ou em busca de índios. E tinham as monções, que são expedições bandeirantes feitas pelos rios. Então eles navegavam. Tudo isso, pessoal, só foi feito graças aos indígenas. É eles que mostravam os caminhos, é eles que ensinavam o que dava para comer, o que não dava para comer, é eles que ensinavam como navegar nos rios do Brasil. Se os indígenas não tivessem ajudado os portugueses, eles não teriam conseguido colonizar. Gente, o Brasil é muito grande. Eles tiveram que subir a serra inteira do mar para chegar no interior do Brasil. Eles só fizeram isso com a ajuda dos povos indígenas. Isso também tem que ficar muito claro. Tudo bem? Peraí, então quer dizer que os indígenas, na verdade, que mostraram... é assim que você nos mata. Boa! Você é um cara muito inteligente. Haviam rivalidades entre as tribos. E essas rivalidades fizeram com que algumas tribos fossem aliadas dos europeus e mais tarde morressem na mão dos mesmos europeus. Então quer dizer que os indígenas eram burros. É uma mistura, não eram burros, é um misto de ingenuidade e falta de capacidade militar de reagir. Porque os portugueses e os espanhóis têm armas de fogo, os índios não têm. Então você precisa lembrar, os portugueses vão trazer um monte de doença, os indígenas não vão ter anticorpos para suportar e resistir a essas doenças e vão morrer doentes. Então há uma estimativa de que metade da população indígena morreu por doenças trazidas pelos europeus. Então juntou um monte de coisa, guerra biológica, armas de fogo, rivalidades entre os próprios índios, e isso levou os indígenas a serem massacrados. Não chamaria de burro, porque os indígenas estão muito longe de serem burros. Ficaram 12 mil anos aqui sem destruir nada, vivendo tranquilamente, de boa, e só deu merda quando Portugal pisou aqui. É tudo culpa do Cristiano Ronaldo. Tudo bem, galera? Bom, o que os paulistas faziam para viver? Eles eram pobres, tá? Eles não produziam açúcar, nada disso. Eles apresavam indígenas, vendiam os indígenas como escravos nos lugares mais pobres do Brasil, buscavam ouro e prata, que era o grande sonho de Portugal. Eles que vão achar ouro e prata, está lá no último tópico. E óbvio que eles também eram pagos por fazendeiros para procurar escravos fugitivos. Então eles destruíam quilombos. Os quilombos foram a maior forma de resistência dos escravos no Brasil. São aldeias, vilas criadas por escravos fugitivos, e os paulistas eles invadiam esses quilombos para capturar esses escravos e devolvê-los para trabalharem como escravos nas fazendas. Lembrando que a igreja está nisso tudo também, porque a igreja é quem batizava, ensinava português e tal para esses povos, tá? Aqui, bom dia, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindas. Bom dia, tudo bem? Galera, presta atenção no pro agora para a gente fechar. Ouro, o grande sonho. Em 22 de abril de 1500 foi rezada a primeira missa de Portugal no Brasil.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A primeira missa foi rezada em 22 de abril de 1500. Em 1693, um grande sonho. Os caras devem ter rezado pelo ouro em 1500. Eles queriam achar ouro. Eles vieram lá da Europa para cá fazer o quê? Pegar o sinal de Wi-Fi? Não, eles vieram aqui atrás de ouro. E em 1693, os paulistas acharam ouro em Minas Gerais. E aí vai virar uma loucura, porque todo mundo vai ficar sabendo e muita gente do Brasil e fora do Brasil vai ir para Minas Gerais atrás desse ouro fácil, atrás de riqueza e fortuna fácil. Mas como o povo ficava sabendo? Eu penso assim, né? Os caras descobriram em 93, os caras, sei lá, 6 meses depois, uma cidade ficou sabendo, sabe? 3 meses depois, uma cidade ficou sabendo. Então as notícias iam circulando, tinha muita gente explorando o Brasil, tanto portugueses, espanhóis e nascidos no Brasil, e aí as notícias corriam. Uma hora, Portugal ficou sabendo. E é muito boa essa pergunta, porque o ouro no começo, o ouro era dinheiro. Porque não tinha dinheiro no Brasil, não tinha um banco que fabricava dinheiro. O Brasil não era um país, o Brasil era uma colônia de Portugal. E aí o que vai acontecer? Esse ouro começa a circular. E aí Portugal fala, mano, peraí, se a gente não der um jeito de bloquear esse ouro, a gente não vai ter o lucro que a gente espera. E é aí que Portugal começa a criar uma fiscalização. Portugal começa a fiscalizar esse ouro. Porque esse ouro rodava em pó. Os caras andavam, chegavam no mercadinho lá, me vê uma cachaça aí, uma comida, não sei o quê. O cara tirava um negocinho de ouro lá e pagava em pepino de ouro. O ouro virou dinheiro no Brasil. Criou um comércio. Então isso é muito louco. Tá? E as notícias, obviamente, vão se espalhando. Mas era ouro como? A gente já volta aqui, eu já continuo te falando mais, tá? Fala pra ele. A minha pergunta é que, se Portugal estava tentando achar a Índia, e por isso que eles deram o nome dos indígenas aqui de índios, quem descobriu a Índia depois disso? Certo. O Cristóvão Colombo morreu achando que chegou na Índia, mas ele chegou na América, por isso que ele vai chamar os povos da América de índios, tá? Índio não é um termo correto, vocês já sabem disso. O termo correto seria nativo ou indígena, ou americano. Americano? Certo? Porque índio é um termo selvagem, animal, animalesco, pitoresco. Um índiozinho. Gente, é pejorativo. Diminui. A gente aceite ou não. Tá? Como que eles chamavam o lugar? Se eles chamavam O Brasil teve 7 nomes, 6 ou 7 nomes antes de virar colônia do Brasil. Tá? Terra de Veracruz, Monte Pascoal, Pindorama. E aí, colônia do Brasil foi porque tinha muito pau-brasil na Mata Atlântica e eles já conheciam o pau-brasil lá da Indonésia, lá do Sudeste Asiático. Na Idade Média, o nome Brasil já existia, por causa da madeira. Tudo bem? Bom, para fechar, galera, os métodos da extração de ouro eram rudimentares e alguém perguntou, o ouro, primeiramente encontrado, era um ouro de aluvião, que é um ouro que escorre, ele escorre na margem do rio. Imagina você chegar na margem do rio e estava escorrendo, lá tem um fio, como se fosse um sangue de ouro. A margem do rio sangrando o ouro, assim. E os caras enlouqueceram, porque, mano, tinha muito ouro. E o ouro era de 18 a 24 quilares, era um ouro extremamente valioso. E aí os caras foram usando métodos rudimentares, tipo só a bateia. A bateia é tipo uma espécie de peneira de madeira, que você consegue separar as rochas, os cascalhos de rocha do ouro. E aí os caras foram extraindo. E uma hora esse ouro vai acabando, vai acabando, vai acabando, vai acabando. Qual foi a década que os portugueses extraíram mais ouro do Brasil? Essa década aqui. Tem um gráfico na apostila de vocês. Mas como que vai acabando o ouro? O ouro é um minério. Se é um minério, você vai tirando, ele é finito. Uma hora ele acaba. A gente costuma dizer que o auge foi entre 1700 e 1780. 80 anos já era. O Brasil está até hoje na lista dos 10 maiores produtores de ouro, mas não tem muito ouro no Brasil. Na África tem muito mais, na Austrália tem muito mais, na Amazônia tem. E para pegar esse ouro, muitos rios vão ser poluídos e muitos indígenas e povos tradicionais vão ser afetados. Porque nas margens dos rios amazônicos tem muito ouro ainda. Ou também vai ter Resumindo, muita era conta, né? primeiro lugar em produção de ouro e Portugal veio aqui, tirou tudo de nós e é isso aí. Isso aí até hoje continua.
Quem está no Instagram, no Twitter ou está lendo o jornal, viu que essa semana teve um caso lá de xenofobia dos portugueses contra os brasileiros em Portugal, e aí gerou uma resposta do governo brasileiro, porque eles foram muito racistas lá com os brasileiros. E aí o governo defendeu os brasileiros corretamente e disse, poxa, devolve o nosso ouro aí. Portugal levou 200 mil toneladas de ouro do Brasil, cara. Hoje era pra gente andar de Ferrari e ter sinal de Wi-Fi de 1 tera. Mano, na real, o Brasil era um país muito mais rico se não fosse por Portugal ter nos roubado por 350 anos. Mas Vitor, você está contrário. Fala. A minha pergunta é, como que é feito o minério? Minério é um arranjo químico, natureza, magma, vulcão, interior da Terra. Pelo amor de Deus. Certo? Beleza? Gente, para terminar, Portugal vai criar um órgão para fiscalizar o ouro em tendência das minas, vai criar uma casa de fundição para derreter o ouro em pedra e em pó e transformar em barra, que seria mais fácil controlar o ouro em barra. Eles colocam um símbolo de Portugal e tal. E nessa casa de fundição já era separado o imposto que ficava para Portugal. Imagina que o Rian fosse um lavrador, um produtor de ouro. Ele tinha lá 50 escravos. Ele produziu 10 quilos de ouro por dia. Desses 10 quilos de ouro por dia, ele tinha que dar 20%, 2 quilos, para Portugal. Se ele tivesse 50 escravos, ele ia ter que pagar mais uma parte de imposto pelo número de escravos que ele tem. Aí vem o produtor Michael. O produtor Michael, mais bam, chega com 130 escravos e ganha uma lavra maior que a do Rian. Vai ter que produzir 50 quilos de ouro por dia. 20%, 5 quilos é de Portugal, só que ele vai pagar mais imposto que o Rian, porque o Rian tem 50 escravos e ele tem 130. Então, pelo número maior de escravos, ele paga mais imposto para Portugal. Isso aqui vai gerar a primeira briga entre brasileiros e portugueses. Por quê? Porque era muito dinheiro e ninguém queria pagar. O povo queria sonegar impostos. Ele escondeu o ouro e falou, não achei não, cara, não vou pagar não. E aí começa a criar uma dívida. Portugal fica de olho nessa dívida, vai chegar uma hora que Portugal vai querer cobrar essa dívida na porrada. Esse imposto ficou conhecido como derrama. Derrama era assim, Portugal podia invadir sua fazenda e tomar seus bens se você não pagasse o que você devia. Era uma cobrança autoritária, compulsória do ouro. Mas e se eles não tivessem achado ouro mesmo? E se eles não tivessem achado, beleza, mas tipo assim, muitos lavradores, que quando eu falar lavrador, estou falando produtor de ouro, ficavam devendo e, anota aí que tal mês eu pago, anota aí que tal mês eu pago. Os caras meio que compravam, fiscal, enfim, enrolando para pagar. E tentavam esconder. As formas de esconder o ouro foram variadas, gente. Até dentro de santo foi escondido. A igreja produzia uns santos de madeira, e aí os caras faziam um santo oco, por dentro era vazio, eles escondiam o ouro dentro do santo. É daí que vem o termo santinho do pau oco, já ouviram falar disso? Ah, Maria Eduarda, aquela santinha do pau oco lá, ó. Carinha de santa, mas ó. Já ouviram falar disso, né? Não. Não? É só quem tem mais de 30 anos que ouviu falar disso, né? Santinha do pau oco, você finge que você é santinha, Eu também mas por fora, por baixo, você faz coisa errada, entendeu? Esse termo santo do pau oco veio da época que os caras escondiam o ouro no santinho de madeira. Você entendeu agora? Tem a apostila, você não lê isso na apostila, tá? E 2 homens se revoltaram contra isso. Um deles foi Filipe dos Santos. Em 1720 ele se revoltou contra Portugal e foi esquartejado. Porque quem se levantasse contra Portugal, tecnicamente estaria morto. E o Tiradentes, o nosso querido José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, também foi esquartejado. Vocês tiveram um feriado já esse ano, graças a ele. E ele foi morto no dia 21 de abril de 1789, né? Ele foi enforcado na frente da família, depois cortaram os pedaços do corpo dele, espalharam pela cidade, jogaram sal na fazenda dele, para nada mais nascer, para que todo mundo olhasse e falasse assim, ó, é isso que acontece com quem desafia Portugal. Quer desafiar Portugal? Beleza. Olha o Tiradentes lá para te avisar o que vai acontecer com você e com a sua família, seu brasileiro de merda. Portugal não brincava em serviço, né? Portugal, se tivesse que matar pessoas que batiam de frente com o seu poder, matava. Eu perdi, amiguinho,